A Epic Games se tornou uma grande plataforma para quem busca jogos para computador, porém ainda não temos um cliente oficial nativo para a plataforma do Pinguim. E hoje eu vou te mostrar uma alternativa à Epic Games para você utilizar na sua distro favorita. E o projeto que eu estou falando é o Heroic Games Launcher, que é um cliente não oficial da Epic para diferentes plataformas, Windows, Linux e Mac. E inclusive é uma ótima alternativa para quem se incomoda um pouco com o comportamento e os recursos que são consumidos da Epic Games no Windows. E especialmente no Linux, o Heroic Games Launcher traz uma série de ferramentas bem interessantes para trabalhar com diferentes versões do Wine e obter um melhor desempenho nos seus games através da camada de compatibilidade. Antes de dar uma explorada no app em si, nós precisamos primeiro de fazer o download dele, que é extremamente simples. Aqui na página do GitHub do projeto, basta você rolar um pouco a página e vai encontrar um tutorial completo de instalação para diferentes sistemas. E inclusive, se você for mais hardcore, pode compilar o código também. Bom, para fazer a instalação é relativamente simples, basta você vir aqui até o topo da página, você vai encontrar essa área de releases aqui, e rolando um pouco aqui mais para baixo, você vai encontrar as versões para os diferentes sistemas, né? Você tem versões para Linux em AppImage, em TarXZ ou mesmo RPM e Deb para diferentes distribuições, versões para Windows, como os arquivos exe, e também versões para macOS. Então, como eu estou utilizando aqui o Fedora, basta eu baixar esse arquivo RPM, então basta dar 2 cliques nele e clicar em instalar. Talvez peça a senha do usuário, mas aí vai depender do seu sistema. Depois de feita a instalação do launcher, você vai ver exatamente essa telinha, onde você pode escolher aqui o seu idioma. Vou colocar em português do Brasil para ficar mais fácil. Você já pode logar tanto com a sua conta da Epic Games quanto a conta da DoD. Então vamos fazer login aqui com a conta da Epic Games. Bom, então aqui na aba de configurações, nós já encontramos aqui novamente a opção de mudar o idioma do launcher para português do Brasil ou deixar mesmo em inglês, e ele já pede aqui a sua ajuda para você que tem aptidão para isso, para ajudar a equipe do Heroic a fazer a tradução do aplicativo e assim, né, obter aí uma melhor facilidade de uso desse app. Além disso, você consegue escolher aqui os locais padrões de instalação dos games, sincronizar uma conta com uma Epic Games Store instalada. Por exemplo, se você já tiver a Epic instalada por meio do Lutris, você consegue sincronizar. Escolher um binário alternativo do Legendary, que é a base aqui para o Heroic Games Launcher. Você consegue configurar aí algumas configurações, alguns comportamentos do aplicativo, como o uso de CPU para baixar os jogos, ou o comportamento do ícone na barra de tarefas, enfim, algumas coisas aí você pode explorar e deixar da forma que fica melhor para você. Na aba do Wine você consegue escolher o padrão para os novos prefixos, né? O caminho padrão para os novos prefixos, a pasta do prefixo do Wine do seu sistema, locais com versões do Wine Proton customizadas, a versão padrão do Wine, ó, você vê que eu tenho algumas instaladas aqui e jazinho a gente vai falar um pouco mais sobre o manuseio dessas versões, o gerenciamento delas na realidade, e aqui alguns comportamentos do Wine específico, como por exemplo instalar o DXVK no prefixo, instalar o VKD 3D, habilitar FSR, Resize Bobar, F-Sync, Sync, enfim, coisas do tipo, além de poder executar um arquivo exe no prefixo e mexer nas configurações do Wine e o Winetrix. E por fim, nessa aba Other, que é a última que a gente tem aqui, né, ou outros, você tem aí contador de FPS, o Prime, render para NVIDIA, a correção de latência de áudio, habilitar o Mango HUD, que é aquele contador de FPS com status do computador, configurar a quantidade de jogos que vai aparecer nos jogos jogados recentemente e variáveis de inicialização aí para os games. No caso de você ter a área de trabalho ativa, você tem aqui também uma configuração de deixar os atalhos para os games na área de trabalho, enfim, são várias coisas que você consegue configurar aí. Por fim aqui, e não menos importante, eu acho que na realidade isso aqui é a parte mais importante, você tem um log
para você ver aí o que está se passando na execução tanto do launcher quanto dos prefixos do Wine para os diferentes games, para você ter uma noção do que está faltando, por que está acontecendo algum erro específico, enfim. Isso aqui é uma ferramenta extremamente útil para você encontrar algum software que falta para rodar um game ou uma DLL, algo do tipo. Depois que você faz o login, você já tem acesso à sua biblioteca. Essa aqui é a minha biblioteca, tem mais game grátis aqui do que outras coisas. Para você fazer o download de algum título, basta você clicar nele. Ele vai abrir essa janelinha, por exemplo, e você clica em instalar. E bom, se ele já tiver instalado no seu computador, basta você escolher aqui o local de instalação dele, que ele já vai reconhecer os arquivos. Se tiver faltando alguma coisa, ele já vai baixar. Se não tiver faltando nenhum arquivo, ele já vai reconhecer tudo e já vai praticamente funcionar o game numa boa. E aqui, o local do prefixo do Wine. Aqui são os requisitos do sistema. Você consegue visualizar aí o mínimo e o recomendado. Talvez seja bom para você ter uma noção se o game vai rodar ou não no seu hardware. E no caso de games instalados, você vai ter também disponível a aba Tools, onde você consegue mover o jogo, modificar o local de instalação, enfim, ver diversas coisas, inclusive verificar a compatibilidade. Ele joga você para a página do ProtonDB e você tem também as configurações de cada game. Por padrão, ele vai inicializar na versão padrão que a gente escolheu para o Wine lá nas configurações. Vários games já vão funcionar numa boa, só que alguns deles só funcionam em versões específicas do Wine e do Proton. E para você saber isso, uma boa é utilizar aquela opção de verificar a compatibilidade. Então você escolhe o game, vem aqui na aba Tools e clica em verificar a compatibilidade. Aqui no ProtonDB ele já vai buscar o game, você clica nele, a gente vê aqui, por exemplo, que o Rocket League está nível Platina, e a versão que o pessoal está mais usando aqui, ó, por exemplo, esse cara aqui que fez esse reporte, estava utilizando a versão 6.3-8, falou que roda como o Windows, ó, funciona tranquilamente aqui também na versão 7.0.1, e podem haver algumas variações, né? Por exemplo, aqui ele fala que na versão 6.3.8 não funcionou muito bem, né? Então o áudio está instalando, está fora de sincronia e teve problemas de performance, então você pode ir testando algumas versões do Proton. E aí a gente chega na nossa próxima ferramenta aqui do Launcher, né? Nós temos aqui o Wine Manager, que é basicamente onde a gente vai conseguir baixar diferentes versões do Wine, versões do Wine Lutris, o Wine Proton, Proton GE, enfim. E aqui você consegue, por exemplo, escolher uma versão específica do Wine para cada game, baixando essas versões aqui e configurando lá em cada game especificamente. E assim você vai ter uma melhor performance do seu jogo. Voltando então nas configurações do game, você vai encontrar algo bem parecido com aquelas configurações globais, né? Você aqui tem, por exemplo, as opções de instalar o DXVK, o VKD 3D, habilitar algumas opções, né? FSR, Resizable Bar, enfim. É bem parecido esse campo de configurações. Na aba Outros também é bem próximo, você consegue colocar variáveis de ambiente e argumentos para o jogo. Pode rodar aqui um exe direto no prefixo do jogo. E lembrando que essas configurações aqui são específicas para o game. Por exemplo, eu habilitei o Mango HUD aqui no Rocket League, mas se eu abrir outro game que não esteja com essa opção habilitada, o Mango HUD não vai abrir nele. E por fim, o log específico para esse prefixo aqui, onde você consegue ver se está faltando alguma coisa, se tem algum problema. Enfim, é extremamente útil para resolver alguns problemas de compatibilidade que podem surgir por aí. E nós temos algumas outras opções diferentes aqui na parte da esquerda aqui do nosso launcher, né? Por exemplo, a Wiki, para você realizar alguma consulta, reportar algum problema. A loja, né? A loja da Epic e a loja da GOG. Você consegue trabalhar com essas duas lojas em um launcher só. Você tem a aba do Discord deles, que leva para a página do Discord deles, um servidor no Discord. Você tem aqui um Patreon do pessoal do Heroic Games também, para você ajudar eles financeiramente. E por fim também o Ko-Fi, que é uma ferramenta de colaboração, você consegue realizar algumas doações também para eles. Lembrando também que o link para o projeto do Heroic Games Launcher tá aí na descrição para você explorar, aproveitar, tirar suas dúvidas e quem sabe até mesmo contribuir para o projeto de alguma forma, por exemplo aí
na tradução, quem sabe. E aí, você curtiu essa alternativa para jogar os games da Epic Games no Linux? Deixe sua opinião aí nos comentários, porque vai ser bastante interessante a gente trocar uma ideia sobre isso. Se o vídeo foi útil para você, já dá aquele peteleco no like. E se for novo por aqui, eu peço que você assista aos outros vídeos e que considere se inscrever, porque me ajuda pra caramba. Valeu e fui!